Gênesis capítulo 33. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se loguei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura. E estou com ele, até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei, guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu o deixe contigo, da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou o Deus de Israel. Vamos orar? Deus, abençoe que a tua palavra lida possa transformar a nossa vida através da ação do teu Santo Espírito. Faça com que nós tenhamos condição de compreendê-la e que ela possa entrar profundamente, edificando, exortando e consolando os nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado nesta série de Gênesis, neste ano de 2022, e o livro de Gênesis, basicamente, você encontra ele dividido em alguns grupos. O primeiro deles, do capítulo 1 ao capítulo 11, você encontra a história inicial do mundo, envolvendo a criação do mundo, a criação do homem, a humanidade sendo formada, até Gênesis 11, onde há a divisão dos povos através das línguas, com o grande episódio da Torre de Babel. A partir do capítulo 12, você encontra a origem do povo de Deus. Deus resolve fazer para si, dentre a humanidade aí,
representado um povo específico para chamar de seu povo. E ele escolhe o personagem de Abraão para ser esse portador da bênção. De Abraão vem então os seus filhos. Abraão descende de Isaque, Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel. Nós já vimos toda essa caminhada até chegar nesse personagem Jacó, e temos visto o quanto que esse homem tem sido trabalhado por Deus, porque era uma peça muito difícil de lidar. Jacó significa enganador, suplantador, e desde o seu nascimento ele faz isso. Ele tenta enganar pessoas, ele tenta suplantar pessoas, desde o núcleo básico da sua família, na sua relação com o seu próprio irmão, que é Esaú. Naturalmente que a caminhada de Jacó só pode ser entendida à luz da graça de Deus. A mesma graça que se manifestou a Abraão, chamando-o dentre um povo idólatra para fazer dele um povo que Deus iria abençoar, é a graça que estaria sobre a vida de Jacó. E mesmo Jacó cometendo inúmeros deslizes, a graça de Deus veio trabalhando na vida deste homem. Mas as consequências ficam daquilo que nós fazemos de escolhas erradas. Jacó, por ser precipitado, por tentar tomar a bênção que Deus já tinha dado que daria a ele, e ao tentar tomá-la de forma errada, equivocada, enganando, Jacó arrumou briga com Esaú. E ele teve que fugir da casa dos seus pais. E a frase que ecoou era a frase de que Esaú disse: olha, no dia em que eu encontrar Jacó, eu vou matá-lo, assim que o meu pai já estiver próximo dos seus dias de luto. Eu vou tirar a vida de Jacó. Odeio o meu irmão. E Jacó foi viver lá na terra de Labão, ficou lá 20 anos. E no seu retorno para a terra prometida, porque é o lugar que Deus deu a ele, não tem como ele ficar fugindo a vida toda, ele precisa voltar para Canaã. E Deus disse para ele: vai para Canaã. Ele não pode voltar para a terra prometida sem tratar os laços quebrados. E ele precisava encontrar com Esaú. E ele fez aquela jornada com temor. E nós vimos domingo passado diversos acontecimentos que Deus preparou na vida de Jacó, antes que ele encontrasse com Esaú. Jacó está preocupado em encontrar com Esaú, mas antes de encontrar com Esaú, Deus precisou encontrar com Jacó. E nós vimos o quanto que no Val de Jaboque, Jacó viu a Deus e teve a vida transformada. Aliás, ele tem até um nome mudado, de Jacó para Israel. Ele tem o jeito de andar mudado. Deus toca na coxa dele, na articulação, e ele passa a mancar. E ele sai do Val de Jaboque, mancando. Um detalhe literário que Moisés utiliza é a expressão o dia, ou a expressão noite. Se você olhar o que antecede aqui o capítulo 33, olha lá comigo o verso de número 31. Vamos ler? Verso 31, vamos ler? Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa só. Nasceu o sol. Mas é curioso que quando ele sai da terra dos pais dele, há mais de 20 anos atrás, quando ele está passando em Betel, o texto diz assim: pôs-se o sol e surgiu uma grande escuridão. Naturalmente são dois elementos de tempo mesmo, o sol se põe, o sol nasce, mas Moisés faz questão de chamar a atenção para esses detalhes, como se Jacó fosse viver dias de trevas. Não é que durante os 20 anos o sol não nasceu, nasceu normalmente, mas o reforço literário é dizendo, aquele sol se pôs, e ele foi viver em grandes trevas, sofrendo as consequências. Mas quando ele tem a vida mudada, transformada, nome mudado, comportamento mudado, ele é o Israel, o sol nasceu de novo. O sol se pôs quando ele estava para sair da terra prometida, e o sol nasce quando ele está para voltar para a terra prometida. É um recurso literário. Como eu disse, o sol nasceu e se pôs todos os dias destes 20 anos que ele ficou. Mas Moisés chama atenção para esses dois detalhes, para que, de certa forma, nós pudéssemos ver o sol se pondo, trevas e o sol raiando sobre a vida de um novo Jacó. E é isso que eu quero olhar com você. Agora Jacó e Esaú frente a frente.
Agora sim eles vão se encontrar. Toda a expectativa que vem descrevendo a narrativa do capítulo, desde quando ele sai, agora vai se consumar. Até que, enfim, aquele que diz que o dia que encontrasse Jacó mataria ele, vai ter a oportunidade de encontrar. Jacó e Esaú, frente a frente. O que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro, um novo Jacó que reencontra Esaú. Irmãos, é muito importante a cena anterior, o val de Jaboque, a luta que Jacó teve com um homem, que ele não sabia quem era no primeiro momento, e ao longo de toda aquela noite ele percebe que aquele homem era o próprio Deus, tomando forma humana. É um retrato de que Jacó estava brigando em última instância, não era com Esaú, não era com Labão, as confusões da vida de Jacó em última instância, era confusão com Deus, Mas Deus o abençoou, Deus o pacificou, ele é um novo homem, e é esse Jacó que vai reencontrar com Esaú. Sabe que muitas vezes eu e você precisamos colocar a nossa vida em ordem, com muitas coisas, com muitas pessoas, mas isso indefinitivamente só pode acontecer depois que você colocou a vida em ordem com Deus. Deus é o primeiro ser a ser ofendido com as nossas trapaças, com os nossos erros, e machucamos os outros com os nossos pecados. Mas primeiro precisamos reconciliar com Deus. Davi, por exemplo, cometeu inúmeros erros, machucou muita gente, matou pessoas, feriu pessoas, deixou o coração partido de diversas. E ele diz: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, fiz o que é mal. E ele precisou primeiro reconciliar com Deus, e aí ele vai tomar os passos para amenizar as consequências na vida do outro. A agenda de Deus funciona assim. Deus trata Jacó para que ele possa tratar com Esaú. E é um novo Jacó, mas é um novo Jacó com alguns defeitos. Olha lá o verso de número, capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava. Naquele dia, após raiar o sol, ele tinha brigado com Deus e Deus tinha mudado a vida dele. Ele ergue os olhos e ele está vendo Esaú vindo. Com Esaú vem 400 homens, aquilo que tanto tinha dado medo a Jacó. Foi essas informações que causou, Jacó quase que entrou em crise de pânico. Mas agora esse Jacó está transformado, mas ainda tem defeitos. Olha lá, o finalzinho do versículo 30, do capítulo 33, verso 1. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele já vinha dividindo o bando várias vezes como estratégia de sobrevivência. Ele já tinha mandado alguns, disse: olha, eu tenho que separar o meu grupo familiar. Porque se Esaú matar, e tem 400 homens aí, se ele matar, o outro grupo foge. E ele vai fazer predileção dentro da sua família. Ele tem alguns filhos. Qual é o filho que ele vai deixar à frente? O critério não é ser o mais forte. Ele não pega pelo critério de idade. Ele começa com os filhos das servas. Os filhos das servas não são os mais velhos. Os mais velhos são os filhos de Lia. Então não é porque ele está olhando para a força física e dizendo: vamos colocar esses meninos que eles vão lutar por nós, lutar comigo, salvando os mais frágeis. Não, não é esse. É um critério de predileção. Irmãos, às vezes a gente fica espantado, porque às vezes a gente acha que o encontro com Deus retira de nós todos os pecados imediatamente. Não é assim. Ele é o Israel, ele é um homem transformado, mas não é um homem perfeito. Você que está aqui, você foi transformado por Deus, não num val de Jaboque, mas na cruz do Calvário. Você ainda não é perfeito. Paulo disse: eu ainda não obtive a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Nós temos erros, defeitos e falhas. E uma das falhas que nós mais carregamos são as falhas culturais que nós acumulamos dentro do nosso seio familiar.
Os pecados familiares que nós fomos criados assim. Predileção é um problema dentro da família de Jacó há muito tempo. Os pais dele tinham predileção. Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca mais de Jacó. Daí começa toda essa briga. Isso vai custar caro. Você já viu quem é o último filho que ele vai poupar aí? José. O filho amado. O filho que nasceu de Rebeca. Ele está dizendo, ele mata todos os outros, mas esse aqui vai salvar. Daqui a pouco, na história de Gênesis, mais à frente, você vai ver. Os irmãos odeiam José. Por várias razões. Uma delas começa aqui. Um novo Jacó, mas não um perfeito Jacó. Os seus reencontros que você precisa ter na vida, enfrentar o que você precisa enfrentar, reconciliar laços, precisa começar a acontecer enquanto você está no processo de transformação. Tem gente que diz assim, pastor, eu só vou fazer determinadas coisas quando Deus mudar totalmente meu coração. Meu coração não quer isso. Não, você só vai ser totalmente transformado no último dia. Cada dia você vai tratar com algumas áreas. E hoje é dia de Jacó levantar os olhos e tratar com Esaú. Com alguns defeitos ainda, mas não o mesmo. E a evidência de que não é o mesmo, que quando ele faz a divisão dos filhos, ele coloca todos à frente antes, no capítulo 32. E ele passa todos eles, e ele fica sozinho no Val de Jaboque. Ele vai ser o último aí. Porque ele diz, se matar eu fujo junto, eu sou o primeiro a fugir. Ele não faz mais isso. Ele agora está liderando a família. Ele passa adiante dos filhos, cometendo erros de predileção. Mas ele está à frente. Ele é o primeiro que está em risco nessa história. É um Jacó que não está pensando mais em si. Está pensando naquilo que Deus mandou com que ele fizesse. É um Jacó que não está mais vivendo como ele viveu até agora, agarrado na busca de ter coisas. Jacó passou a vida um tanto quanto que fissurado com ser o primogênito. Ser o primogênito. Embora Deus tinha dado esse título a ele. Deus disse, eu vou abençoar o mais novo e vou rejeitar o mais velho. Deus disse isso para a esposa de Isaac, para Raquel. Mas tudo isso não fez com que Jacó encontrasse paz no coração. Mas Jacó vai viver em busca dos seus direitos. Ele vai passar dos limites, mas não agora. Olha como que Jacó se posta diante de Esaú. Olha as evidências da transformação deste homem. Olha a saudação que ele faz. Olha o verso de número 3. E ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra, vamos ler? 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. É uma saudação cultural. Ele não está adorando o irmão, não é nada disso. Mas é uma saudação cultural que era feita àqueles que tinham autoridade. Muito comum em ser feita a reis. E Jacó está se colocando na condição de que Esaú, e ele é um servo de Esaú. Tanto assim que ele vai chamar, ele vai se referir a si e os seus filhos. Olha lá o verso 5. Como pessoas que estão numa relação disposta a servir Esaú. Olha o verso 5. Daí levantou os olhos, viu os meninos e disse, quem são estes contigo? É a pergunta de Esaú. Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus... A teu servo. É o Jacó dizendo, é teu servo. Esses são os filhos do teu servo, eu sou o teu servo. Olha o verso de número 8. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó, vamos ler? Para lograr mercê na presença de meu Senhor. Irmãos, isso aqui só aconteceu numa transformação de vida desse cara. Ele passou a infância toda não aceitando que o irmão fosse o mais velho, não esperando o tempo que Deus iria colocá-lo sob liderança sobre o irmão, porque Deus tinha escolhido, mas ele queria se autoafirmar, ele queria no tempo dele, queria bater no peito e dizer, sou o dono da posse, e agora ele tem.
Deus o abençoou, ele é rico, ele é o portador da bênção. Deus disse com ele: eu vou fazer com você aquilo que eu prometi a Abraão. E ele não tem vergonha nenhuma de dizer: meu Senhor, estou aqui para te servir. E não é isso. Nós somos transformados por Deus para que nós possamos servir uns aos outros. João capítulo 13 tem uma das cenas mais marcantes. Jesus está para lavar os pés dos discípulos. Naquele contexto, lavar os pés era algo que só o servo fazia. E ninguém queria lavar os pés de ninguém. Está todo mundo reunido, não tem ninguém para chegar lá e lavar os pés. E aí, de repente, Jesus resolve fazer isso. Jesus resolve lavar os pés dos discípulos. Todos ficaram achando demais. Como que pode? Pedro diz: não, de modo algum. Jesus diz: vocês querem ser o quê? Vocês devem servir uns aos outros. Esse é o nosso chamado. Somos portadores da bênção, não para sermos servidos, mas para servir. Aliás, este era o propósito dentro da bênção que Deus deu a Abraão. Você será uma bênção para todo o mundo. Todos quanto os vírios o reconhecerão, e aqueles que abençoarem serão abençoados. É um Jacó transformado, porque está se colocando nesta condição. Mas Jacó está disposto a restituir aquilo que ele havia tirado do irmão. Olha lá comigo o capítulo 33. Esaú pergunta para ele: por que todos aqueles presentes? Lembra, Jacó mandou mais de 500 animais de presente para Esaú. Olha o verso 8. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todo este bando que encontrei? Respondeu Jacó: para alugar mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se loguei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu, vamos ler? O meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, que recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Insistiu, persistiu e tudo mais. O que é curioso aqui, que no versículo 10 e o versículo 11, você encontra a palavra presente, aí, presente, né? Olha lá o verso 10, ó. Aceites o meu presente, versículo 11, recebe o meu presente. Embora a palavra presente seja traduzida igual no verso 10 e o verso 11, na língua hebraica são duas palavras diferentes. Uma é a palavra que está no verso 10, para presente, e a outra palavra hebraica para o verso 11. E o que tem de ênfase aqui? Ele está dizendo: eu estou enviando esses presentes a você. Aí Esaú diz: não precisa, eu tenho coisas, eu tenho bens, não precisa não. Aí Jacó diz: não, recebe estes presentes. E a segunda vez que ele usa a palavra presente é a palavra hebraica traduzida como bênção. Como bênção. Sabe qual que é essa palavra? A mesma de quando Esaú chega e descobre que Jacó roubou a sua bênção. E aí Esaú fica bravo e diz: já é a segunda vez que ele rouba a minha bênção. Não tem bênção nenhuma para mim. Não está errado a palavra presente, porque é dom, dádiva. Mas essa distinção é intencional. Jacó está dizendo: não, eu estou dando a você a minha bênção, recebe ela. Não é valor financeiro em si, mas é de certa forma aquilo que eu tirei de você, o direito de você ter bênção financeira. Porque dentre as bênçãos da primogenitura tinha o direito da bênção financeira. Restituição faz parte do caráter daquele que foi transformado por Deus e está arrependido. Tão necessário quanto dizer me perdoa, está em você tentar restituir o máximo que você puder aquilo que você fez de errado. Naturalmente que nem sempre é possível restituir tudo,
ou as coisas em si. Há várias formas em que nós erramos na vida. Mas sempre que for possível, e a evidência de que você está arrependido é que você está disposto a restituir aquilo que você fez de errado. Lembra de Zaqueu? Zaqueu tinha cometido muitos erros. E Jesus entrou na casa dele. Jesus pregou a ele. E Zaqueu diz, olha, se eu roubei, eu estou disposto a restituir tantas vezes mais. Aí Jesus diz, hoje houve salvação nesta casa. Muitas vezes nós estamos dispostos a pedir perdão para alguém, mas não estamos dispostos a reparar os danos que nós causamos. Quantos de nós aqui não temos causado danos a pessoas com quem convivemos? E a transformação de Deus na nossa vida deve nos levar a buscar restituir o máximo que nós pudermos. Se você foi transformado por Cristo, busque tratar com aqueles com quem você rompeu relações. Jacó poderia tentar ir para a terra prometida sem passar por um encontro com Esaú. Ir às escondidas, ir por outro caminho, mas não. Ele estava consciente que para entrar de novo em Canaã, ele precisava primeiro reconciliar com Esaú. E ele diz que ele viu o rosto de Esaú como se fosse o rosto de Deus. É lindo isso, porque ele acabou de ver Deus na personificação de um homem com quem ele lutou e disse, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva no Val de Jaboque. E agora ele vê um homem que ele havia ofendido há 20 anos atrás. E ele diz, eu estou arrependido. Eu trato você como sendo aquele que merece que eu sirva. Eu estou disposto a restituir, porque olhar na tua face é o mesmo que olhar na face de Deus. João diz algo muito lindo na sua carta. Ele diz, se eu e você falarmos que amamos a Deus a quem nós vemos, não vemos, melhor dizendo, e não amamos o próximo a quem vemos, nos tornamos mentirosos. Nós precisamos amar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus, como reflexo que nós amamos a Deus. E é isso que Jacó está fazendo. Então a primeira grande lição desse texto é um novo Jacó que reencontra Esaú. Sem o Val de Jaboque, sem ser mudado por Deus, ele não faria esses 3 passos que ele faz aqui. Ele não estaria disposto a se colocar na condição de servo, não estaria disposto a se relacionar na disposição de restituir. Mas Deus estava trabalhando na vida daquele homem. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda lição deste texto. Deus é capaz de reconstruir relações quebradas. Deus é capaz de reconstruir relações quebradas. Por mais que mais de 500 animais sejam um valor expressivo, isso não é suficiente para aplacar a ira de alguém que está disposto a matar. Não é suficiente para dar a Esaú tudo aquilo que Esaú sofreu na relação com Jacó. Como é capaz que alguém que está disposto a matar faz isso aqui, 20 anos depois, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Deus é capaz de reconstruir relações quebradas. Não é o tempo não cura. Às vezes a gente diz que o tempo cura, não cura. Absalão e Davi é a prova evidência disso. Demorou-se muito tempo para que Absalão e Davi se reencontrassem. Mas nada foi mudado no coração de Absalão. Ao contrário, ele foi cada vez acumulando mais ira, ao ponto de tramar um golpe contra o próprio pai. O que fez com que aplacasse a ira de Esaú em relação a Jacó foi a graça de Deus agindo em favor de Jacó. Jacó faz o que precisa ser feito, e Deus estava trabalhando no coração de Esaú. E a paz é estabelecida quando esperava-se guerra e conflito. O próprio Jacó não esperava sair daí com todos salvos. Ele até articula a forma
Quem é que deve se salvar em última instância, se der errado isso? Mas Deus surpreende. Enquanto ele está lá abaixando, fazendo saudação, Esaú corre ao encontro dele, o abraça, e não é um abraço de urso, é um abraço verdadeiro, o beija. E é engraçado os verbos usados aqui. Bruce Waltke, que é um estudioso do Antigo Testamento, ele chama a atenção para o fato de que quando Esaú vendeu o direito de primogenitura, você encontra 5 verbos lá, brevemente descrevendo o que Esaú fez. E agora novamente 5 verbos. Mas agora dizendo, correu, abraçou, arrojou-se, beijou e chorou, e chorou. Uma reconciliação impensável. Está tudo armado para guerra, para combate, para conflito, e Deus surpreende. Talvez você está tão receoso de tentar reconstruir laços. Irmãos, faça aquilo que Deus mandou fazer. No que depender de vós, tende paz com todos. E talvez Deus vai surpreender você com a reação do outro. Mas olha mais. Esaú não apenas recebe Jacó com amor. Esaú recebe Jacó como irmão. Se todas as vezes Jacó está dizendo, o teu servo, eu sou o teu servo, chama ele meu senhor. Você não encontra essas palavras servo e senhor na boca de Esaú. Esaú chama Jacó, olha lá o verso 9, de meu irmão. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, vamos ler? Meu irmão, tenho muitos bens. E aqui está uma lição importante, irmãos. Aquele que ofende deve de fato se portar como alguém que ofendeu, ser humilde na súplica desse perdão, porque às vezes a pessoa chega dizendo, ó, você tem a obrigação de me perdoar, hein? Mais ou menos assim, né? Quase dizendo, olha, eu estou te dando a chance de você me perdoar. Não, você tem que chegar como Jacó, humilde, tentando restituir, suprir aquilo que você fez. Mas aquele que é ofendido nunca deve se colocar na cadeira de humilhar aquele que o ofendeu. Esaú não passa um sermão em Jacó. Diz, rapaz, aquilo era coisa de você fazer? Tem certeza mesmo que você está arrependido? Não, ele o abraça, o beija e diz, meu irmão. Esaú não está nem preocupado com os bens. Olha lá o que ele fala, ele diz, por que você mandou todas essas coisas? Ele fala isso no verso 8. Qual é o teu propósito de mandar tudo isso? Aí Jacó diz, olha, é para poder abençoar você e tal, te dar presentes. Aí ele diz, não, eu tenho muitos bens, não preciso, meu irmão. Ele só aceita os presentes após a insistência. E após Jacó usar a palavra bênção. É importante para Jacó restituir, não para aquele que foi ofendido. Às vezes a gente inverte essas coisas. Às vezes nós não queremos restituir. E nós queremos ser restituídos quando nós estamos do outro lado da história. A Bíblia dá comandos totalmente diferentes. Para aquele que fez o mal, deve buscar restituir. E aquele que vai perdoar, não deve estar preocupado com isso. Aliás, Jesus lida com essa ideia de perdão de 2 formas. Uma delas, se alguém fez alguma coisa contra você, vai lá, advertir a ele. Você deve ir lá e advertir em particular, tratar com ele. Em outro lugar, Jesus diz assim, se você ao trazer a tua oferta, se você for adorar a Deus num culto, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você deve ir lá reconciliar com ele. No primeiro ele está dizendo daquele que foi ofendido, se alguém te fez alguma coisa, você vai lá nele. No segundo ele está dizendo, se você lembrar que você fez alguma coisa com alguém, você vai lá com ele. De tal forma que a imagem de perdão seria um encontro no meio do caminho, né? Aquele que ofendeu, diz, eu ofendi, eu preciso ir lá me reconciliar. Aquele que sabe que alguém o ofendeu, o ofendido, diz, eu preciso falar com aquela pessoa que me ofendeu, a gente precisa reconciliar. E no meio do caminho isso se daria, né? Por isso que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não há desculpa para que o perdão não aconteça nas nossas vidas. Não há desculpa. Não importa o lado que você esteja da moeda, de ofensor ou ofendido, você tem deveres para que o perdão aconteça. Esaú está também disposto a servir.
Olha o verso 12. Disse Esaú: partamos e caminhemos, e seguirei junto de ti. Esaú está chamando Jacó para ir viver com ele na terra dele. Irmãos, a última vez que esse cara esteve com Jacó, Jacó enganou, ultrapassou. Mas Esaú está dizendo: vamos lá, eu vou junto com você, vem lado a lado comigo. Vamos viver lá na minha região. Ele tinha prosperado nesses 20 anos. Ele não vive em Canaã. Ele vive na região que vai ser Edom. Ele se torna, na verdade, o rei de Edom. A partir dele que vem esse povo todo. Ele está disposto a servir ao ponto de deixar com Jacó os seus soldados. Olha lá, Jacó diz: não tem como eu ir com você, muito difícil, eu tenho crianças aqui, tenho ovelha. Não dá, o passo é diferente, o ritmo é diferente, a jornada é diferente. Olha lá o versículo 15. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Ele está dizendo: eu vou deixar um pouco desses 40 homens para guiar vocês, proteger você por aqui. Jacó diz: também não preciso, o que eu preciso é só do seu perdão, e o perdão foi estabelecido. Mas você tem um Esaú disposto a servir. Irmãos, 2 lições nós vimos até agora. A primeira delas é um novo Jacó que reencontra Esaú. Segunda lição: Deus é capaz de reconstruir relações quebradas. Porque você conhece a história e talvez não cause impacto em você. Mas a primeira pessoa que leu esse texto não esperava que Esaú abraçasse Jacó. Não esperava. Nem Jacó esperava. Mas Deus faz isso. Por mais duro que seja o coração, Deus é capaz de quebrar. Terceira e última lição: lidando com sabedoria, sem perder o foco. Lidando com sabedoria, sem perder o foco. Pedir perdão é necessário, perdoar é necessário. Precisa lidar com sabedoria, sem perder o foco no meio dessas coisas. Há um pedido aqui de Esaú: vão viver comigo. Eu tenho terra, você leva as suas coisas, nós somos irmãos, vamos viver junto. Jacó não aceita esse convite. Ele é muito educado, ele diz que não pode ir, também não é muito corajoso de dizer que não vai. Diz: eu vou depois. Mas ele, se você pegasse o mapa, você ia ver que o caminho que Esaú faz é um, e o de Jacó é outro. Talvez Jacó tenha ido lá, na terra de Esaú depois. Passear, ver, mas não nesse momento, não agora, porque ele tem um outro propósito. Irmãos, quando você vê Esaú, e Esaú é um personagem que aparece algumas vezes, a Bíblia não faz uma história detalhada de Esaú. Talvez quando você viu eu descrever esse caso, você diz: Esaú se converteu, né, pastor? Que bênção. Não tem evidência disso. Conversão é com Deus, Deus é quem sabe quem vai estar no céu ou no inferno. Não posso eu ficar emitindo juízo, mas à luz das Escrituras você percebe que Esaú não aponta para Deus em nada dessa história. Por que é que Jacó não aceita viver com Esaú? Esaú não é alguém que evidencia a conversão aqui. Como assim? Ele está disposto a perdoar? Sim. Mas você viu Deus na boca de Esaú alguma vez? Não. Você viu Esaú alguma vez dizendo da história da redenção? Dizendo: meu irmão Jacó, de você vai vir os descendentes que vai abençoar o mundo. Não tem isso. Tem amor, cordialidade, respeito, laços sendo estabelecidos, mas não a mesma fé. Jacó atribui as riquezas que ele recebeu a Deus. Ele diz: Deus me fez próspero, é por isso que eu estou dando essas coisas. Esaú diz assim: eu também estou próspero. Meio que ele está dizendo: eu consegui viver sem a bênção de Deus, eu também estou rico. Ele de fato ficou rico. Jacó atribui 3 vezes a expressão Deus, Esaú nenhuma vez. Esaú não está vivendo em Canaã. Esaú está fora da terra prometida. E Jacó percebe que ele não pode ir para fora da terra prometida. Deus mandou que ele voltasse
para a terra dos seus pais, para Canaã, a terra que ele prometeu. Esse é o foco. Ele tem que relacionar, tem que construir laços, porque é impossível você adorar a Deus odiando alguém, sabendo que alguém tem algo contra você e você não fez nada para tratar. Ele faz isso, mas ele não pode deixar de viver em Canaã, só para viver com Esaú. Você tem sabedoria para lidar com as coisas? Pensa essa jornada desses pastores juntos, facilmente algumas brigas aconteceriam. De Ló e Abraão teve. Esaú e Jacó, que são pessoas que têm linhagens espirituais diferentes. Essas coisas estão aqui envolvidas. Tanto é assim que você vai ver Jacó indo para a terra prometida. Olha o verso 18. Voltando de Padã Arã. Vamos ler? Chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. A promessa de Deus sempre foi trazer Jacó são e salvo para a terra de Canaã. Nunca foi, vou deixar você são e salvo, vivendo com Esaú. Talvez se ele tivesse ido para o caminho de Esaú, talvez a frase não teria, e chegou são e salvo. Por isso, mais importante do que você construir relacionamentos, é você construir o relacionamento na dimensão espiritual com Deus. Nada é capaz de fazer com que você perca o foco em Deus para os seus relacionamentos aqui. Jesus disse, se alguém amar o seu pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Em alguns momentos ele chega a dizer, se quem não aborrecer o pai e a mãe por minha causa, não é digno de mim. Talvez você disse, mas e o que Esaú vai pensar disso aqui? Não importa, ele tem que fazer o que Deus disse. É Canaã. Mas ele faz isso com muita sabedoria. Olha o verso de número 19. Ele arma sua tenda em Canaã. A parte do campo onde amara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiros. Vamos ver agora? E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Quem é Israel nessa história? Não é a nação ainda. Israel é ele. Deus mudou o nome dele em Peniel. Deus disse, você vai se chamar Israel, não mais Jacó. E até agora Jacó tinha um relacionamento dizendo, o Deus do meu pai, o Deus dos meus pais, o Deus dos meus pais. Ele diz, eu vou cumprir o voto ao Deus do meu pai sem me levar são e salvo. O Deus do meu pai apareceu para mim. Agora ele faz o altar. E ele consagra aquele altar ao Deus de Israel. A partir de agora não é apenas ao Deus de Abraão e de Isaac, mas também ao Deus de Jacó. Naturalmente que tem coisas para acontecer. Quando esse cara teve o primeiro encontro com Deus em um sonho, ele havia prometido que quando Deus trouxesse ele iria para... Alguém lembra? Betel. Ele ainda não está em Betel. Ele já tem uma casa, ele compra um pedaço de terra, tem um altar, mas ele ainda tem que ir a Betel. Falta cumprir o voto. Isso ainda vai demorar um pouquinho. E algumas coisas vão acontecer no capítulo 34. Cenas para o próximo domingo, se Deus assim permitir. O que é que nós vimos hoje, irmãos? Jacó e Esaú, frente a frente. Um novo Jacó reencontra Esaú. Talvez uma pessoa com quem você tenha discutido, criado alguma dificuldade. Talvez ele conheça um velho você. Talvez alguém que, muito tempo, talvez você, depois se converteu, nunca mais teve contato com essa pessoa. Que tal, hoje, com a facilidade das redes sociais, mandar uma mensagem, o localizar em uma rede social, dizer para ele algumas coisas que talvez você precisa dizer. Mas talvez ele não esteja tão longe não, talvez ele esteja dentro da sua casa.
Talvez ele seja sua esposa, o seu filho, seu pai, sua mãe. Não deixe os relacionamentos sem serem tratados. Deus é capaz de reconstruir relações quebradas. Lidando com sabedoria, sem perder o foco. Saiba que o seu compromisso é com Deus. Por isso que a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz. Alguns momentos as pessoas vão querer matar você por causa da sua fé. Você não pode negociar ela. Você não pode fazer uma síntese da sua fé, um sincretismo, para que você possa estar bem. Afinal de contas, pastor, tem que ter paz. Não é disso que Jacó está tratando aqui. Jacó não vai viver com Esaú, porque ele precisa estar dentro da terra prometida. Vamos orar? Deus, nos dê graça e sabedoria para relacionar com o mundo, com pessoas que às vezes não temem o Senhor. Muitas vezes têm a graça comum agindo na vida deles, mas não são regenerados. A nós cabe estar sempre disposto a estender a ponte para a paz. Deus, trabalhe nos nossos corações. Nós somos pessoas rancorosas. Muitas vezes nós não temos a atitude que Esaú teve. E sendo nós pessoas perdoadas por Deus, isso é de nos humilhar. Por isso, ó Deus, quebranta o nosso coração. Se há alguém aqui que tem dentro do coração alguma raiz de amargura, possa encontrar diante do Senhor uma confrontação e pedir perdão a Ti. E dentro das possibilidades possíveis, posso tentar restaurar os laços quebrados. Mas Deus dê a todos nós a sabedoria de que o que o Senhor está fazendo na nossa vida é mais do que reconstruir laços, é nos tornar portadores da bênção do Senhor. Por isso nós jamais devemos nos afastar dos Teus princípios. Agradecemos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez na vida de Jacó e Esaú. Como que eles puderam se abraçarem, chorarem, rirem e viverem perdoados. Puderam depois juntos enterrarem o pai, sem mais a raiz de amargura. Porque o Senhor trata. Por isso trata, ó Deus, conosco nessa noite. Obrigado porque o Senhor deu Cristo Jesus por nós, como exemplo daquele que veio para servir, para que nós possamos também servir uns aos outros nos nossos relacionamentos. Oramos tudo isso no nome deste Jesus, o nosso Salvador. Amém.